E aí, meu povo? Bem-vindos ao vídeo mais sangrento e mais engraçado de história que você vai assistir hoje, o narrador disse alegremente. Hoje a gente vai contar a história da Revolução Francesa. Sim, aquele momento em que o povo ficou pistola, resolveu cortar a cabeça de geral e começou a mudar tudo, do calendário até o nome das ruas. É tipo quando trocam o nome do estádio para nome de patrocinador, só que com guilhotina. Então, prepara a pipoca, ou um pãozinho francês, se não for gatilho, porque essa história vai ter cabeças voando, reis fugindo disfarçado e um general baixinho invocado que, no final, toma conta da França. Vambora! O narrador continuou com alegria. No século XVIII, a França era a maior potência da Europa. Tinha castelos, festas, luxo e gente passando fome. Era tipo você morando num barraco e o vizinho fazendo churrasco todo fim de semana com sertanejo alto, explicou o narrador de forma informativa. A sociedade era dividida em três grupos. O primeiro estado era a igreja. Esses viviam bem, não pagavam imposto e ainda pediam dízimo. Clássico, disse ele informativamente. O segundo estado era a nobreza. Gente que usava peruca, bebia vinho caro e achava normal você morrer trabalhando para eles. E o terceiro estado era a galera que se ferrava: camponeses, artesãos, pequenos comerciantes e burgueses. Basicamente, quem fazia a França funcionar e ainda bancava o luxo dos outros, explicou o narrador com informação. E, para piorar, o rei Luís XVI era o tipo de cara que achava normal gastar milhões em caça enquanto o povo não tinha pão. A rainha Maria Antonieta ainda mandava: se não tem pão, que comam brioches. Se isso fosse no Brasil, ela teria virado meme na hora, disse o narrador com bom humor. Eis que surgem os filósofos iluministas, tipo os coach da época, só que mais cultos e menos viciados em stories motivacionais, continuou alegre e bem-humorado. Gente como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que começaram a espalhar a ideia de que o rei não era enviado de Deus, não. Que todo mundo devia ter liberdade, igualdade e, pasmem, direitos. Explicou de maneira informativa. A galera ouviu e pensou: peraí, eu aqui ralando e pagando imposto enquanto o padre e o duque estão na jacuzzi medieval? Bora quebrar tudo então, disse ele bem-humorado. Em 14 de julho de 1789, o barril de pólvora estourou. O povo invadiu a Bastilha, que era tipo o símbolo da opressão. Tinha só 7 presos lá dentro. Isso mesmo, 7. Nem fila de banco é tão pequena, contou o narrador alegremente. Mas o que valia era o gesto. Derrubar a Bastilha era igual quando derrubam o muro do vizinho só de raiva. O comandante foi executado e sua cabeça exibida como troféu. Clima leve e descontraído, continuou ele com humor. A partir daí, Paris virou uma grande bagunça. Camponês tacando fogo em castelo, documento de imposto sendo rasgado e nobre fugindo com peruca na mão. E detalhe, a cabeça decepada era praticamente a moeda de troca da época, contou o narrador, bem-humorado. Em meio ao caos, criaram a Assembleia Nacional e aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento lindo, dizendo que todo mundo era livre e igual. No papel, claro, porque na prática ainda ia ter muita cabeça rolando, explicou de maneira informativa. O rei tentou se manter no cargo, mas a essa altura ele tinha menos moral que o Wi-Fi de rodoviária. Tentou fugir disfarçado de empregado e, claro, foi reconhecido. Imagina o rei, com cara de rei,
tentando se passar por trabalhador rural. Era tipo ver o Roberto Carlos no meio do Enem, disse o narrador com bom humor. Daí veio o período chamado o Terror. Que nome simpático, né? Entre 1793 e 1794, liderado por Maximilien Robespierre, o homem que via inimigo até no espelho. O governo mandava para a guilhotina qualquer um que desse bom dia atravessado, contou o narrador dramaticamente. Se você torcesse para o time errado ou deixasse a cota de pão vencer, já ia para a guilhotina. A execução virou entretenimento. Vendia comida, tinha lugar VIP, praticamente o Rock in Rio das decapitações, disse ele sarcasticamente. Robespierre mandou matar o rei, a rainha, os nobres, uns amigos dele. E depois começaram a desconfiar do próprio Robespierre, explicou informativamente. Claro que isso não ia acabar bem. O cara estava cortando cabeça de mais gente que cabeleireiro maluco. A turma olhou e disse: Pô, esse maluco aí tá exagerando, hein? Contou o narrador bem-humorado. Prenderam o homem e, adivinha? Guilhotina. Sim, virou moda, disse ele com humor. Depois disso, a França virou aquela bagunça onde ninguém sabe quem manda. Um governo atrás do outro, até surgir Napoleão Bonaparte, o baixinho mais invocado da história, explicou o narrador com informação. O cara era tipo o Pelé da guerra. Ganhava tudo. Subiu no exército, pegou o poder e deu um golpe em 1799. Acabou a Revolução. Napoleão tomou conta do pedaço e aí começou outra novela, que a gente conta em outro vídeo. Continuou ele, informativamente. E assim termina essa história maluca da Revolução Francesa. Uma revolta que começou porque o povo não tinha pão e acabou mudando o mundo, refletiu o narrador. Se curtiu esse rolê histórico cheio de cabeça voando, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual história doida da humanidade você quer ouvir no próximo vídeo. Valeu e até a próxima! Disse o narrador de forma descontraída. Agora, após as guerras napoleônicas, a Europa estava redesenhada. Territórios trocados, feito figurinhas e um monte de tratado rolando solto. Por um tempo, a paz reinou, disse ele, informativamente. Mas, claro, a turma na Europa nunca fica parada. Logo, as ideias de liberdade e igualdade seguidas por Napoleão abriram caminho para novas revoluções e mudanças pelo continente, continuou ele, de forma informativa. E aí vem uma dica. Quando um baixinho com cara de contador começa a falar de conquistar o mundo, vale a pena prestar atenção. Brincou o narrador com bom humor. Bem, enquanto Napoleão estava de castigo na ilha de Elba, muitos outros líderes seguiram seus passos. Alguns entraram para a história, outros nem tanto. Afinal, o ciclo de poder é como um coliseu onde poucos saem de pé, refletiu o narrador. E como na história da Revolução Francesa, cada um desses eventos nos ensina que a humanidade está sempre em busca de um futuro melhor, mesmo que às vezes a viagem inclua uma orquestra de guilhotinas, continuou ele. Agora é a sua vez. Qual outra história revolucionária você gostaria de destrinchar? Talvez a unificação da Alemanha ou o surgimento dos Estados Unidos. Deixe sua sugestão nos comentários, disse o narrador, interativamente. De lá para cá, o mundo viu muitas outras revoluções. Revoluções industriais que mudaram como vivemos, tecnológicas que nos conectaram e sociais que nos fizeram repensar quem somos como sociedade, explicou com informação. Cada uma trouxe suas próprias batalhas e heróis não reconhecidos. E todas têm algo em comum.
A busca pelo melhor, por mais justiça, por um mundo onde cada cabeça não precisa ter medo de rolar, disse o narrador com inspiração. Olhando para trás, percebemos que a história é cheia de voltas, mas cada passo, mesmo os tropeços, nos leva adiante, concluiu ele, inspirado. E agora, a pergunta que não quer calar: qual é a próxima grande revolução? Será que teremos carros voadores ou finalmente o sistema de saúde que funciona para todos? Refletiu o narrador. A cada dia fazemos história. E enquanto olhamos para o futuro, nunca esqueçamos os aprendizados do passado. Porque é lá que estão as pistas de como avançar, disse ele inspirador. Então fica ligado, continue curioso e, claro, manda esse vídeo para aquele amigo que acabou de descobrir como funciona a Revolução Francesa. Até mais, disse o narrador de forma descontraída.